Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. Nosso tema é propagação das ondas eletromagnéticas. Nós estamos abordando serviços de telecomunicações sem fio, análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Vimos até agora 16 aulas. Na nossa aula 17, temos a potência mínima de transmissão em enlaces radioelétricos, parte 1, de 2 partes. Temos como objetivo apresentar a equação da potência mínima de transmissão e apresentar exemplos de aplicação da equação da potência mínima de transmissão em enlaces radioelétricos. Sabemos que o projeto e análise dos enlaces sem fios requer o conhecimento dos parâmetros dos equipamentos utilizados. Para o projeto, seja instalação ou aceitação, análise ou emissão de laudo. Os modelos são estatísticos dentro de margens de confiabilidade. O enlace vai atender a especificação se durante a operação, ao longo de um determinado período de tempo, oferece os níveis aceitáveis dentro das especificações. Uma espécie de grau de serviço ou nível mínimo de aceitação. Temos a figura, a potência transmitida em dBW, as perdas do sistema, ou do enlace, e a potência recebida. Conforme a onda se propaga, vai sofrendo o efeito da atenuação, adicionado às perdas do próprio sistema. Temos que parâmetros para caracterizarmos a qualidade do enlace, uma relação sinal-ruído ou a relação EBN0. É esse valor que, a partir do tipo de codificação da fonte de modulação, vai nos fornecer o valor da taxa de erros. A grande questão é determinar se o comportamento do canal, as variações de amplitude e desvanecimento, além da contribuição de ruído, interferência e distorção. Apenas obtermos o nível de potência recebida ou apenas o ruído local não fornece uma imagem completa. Precisamos saber tipo de modulação, a taxa de código do detetor corretor de erros, a potência recebida e como varia, como flutua com o tempo e local, e o nível de ruído e a sua variação com tempo e local. Podemos estar trabalhando com enlaces fixos ou com enlaces móveis. Como exemplo, mostramos um equipamento transmissor, uma estação transmissora, uma estação receptora operando em uma certa frequência e afastado de uma distância d. Temos componentes na parte de transmissão, como o transmissor, conectores, cabo e a própria antena, incluindo o diagrama de radiação, impedância de entrada e outros parâmetros. No lado do receptor, ou da recepção, temos o equipamento receptor, também cabos e conectores, e a antena e o diagrama de radiação. Uma das preocupações é, estamos no máximo de ganho da antena? Estamos fora desse máximo de ganho? Queremos saber a interferência provocada em outro sistema ou recebida de outro sistema? Queremos saber qual é o nível de potência recebida desejada? Vimos em aulas passadas, por exemplo, a equação do equilíbrio de potência, onde nós temos a potência recebida do lado esquerdo do sinal de igualdade dBm e do lado direito diversos parâmetros de projeto, incluindo ganho de antena, potência do emissor, perdas por propagação e a correção de 30 dB. Podemos simplificar nessa equação, fazendo o somatório de todos os ganhos, o somatório de todas as atenuações. Aí temos a potência do transmissor expressa em dBW. Podemos também operar com a IRP transmitida. Quando operamos com satélite, é interessante obtermos a relação sinal-ruído de recepção. E aí nós temos também a IRP de transmissão, com parâmetros G sobre T, mais o somatório das atenuações e a largura de banda.
Quais as perdas que nós temos no enlace radioelétrico? Diversas perdas, como estão sendo mostradas. Conforme a onda se propaga, a densidade de potência cai com a distância, a atenuação por meteoros, as perdas em cabos e conectores e descasamento. E não podemos esquecer outras perdas, por exemplo, desalinhamento das antenas. As perdas por descasamento podem ser caracterizadas ou pelo coeficiente de reflexão de tensão, pela taxa de onda estacionária, pela perda de transmissão, pela perda de retorno e outros parâmetros de proporção à potência transferida ou à potência refletida. A pergunta é: quanto eu estou efetivamente transferindo de potência para a carga? Temos instrumentos que nos fornecem os valores para que nós saibamos se o sistema está sendo instalado ou foi instalado dentro das especificações dadas. Na tela, observamos que o instrumento dispõe de vários parâmetros indicado a perda de retorno. Também temos uma tela do instrumento, onde está sendo medido a taxa ou relação de onda estacionária. E vemos a flutuação ao longo de uma certa faixa de frequência de interesse. Quanto que nós perdemos de sinal na instalação? Depende. Depende da taxa de onda estacionária, depende de parâmetros. Esses parâmetros todos mostrados como coeficiente de reflexão, a taxa de onda estacionária, a perda de transmissão, a perda de retorno, a porcentagem de potência refletida, a porcentagem de potência transmitida, todos esses parâmetros podem ser obtidos a partir de um. A partir de um você obtém todos os outros parâmetros. Então eles se relacionam entre si e eles tentam mostrar o quadro da perda por descasamento, ou o quanto efetivamente o transmissor fornece a carga. Na tabela, nós temos a taxa de onda estacionária, perda de retorno, perda de transmissão, o coeficiente de reflexão de tensão, a potência transmitida e a potência refletida, para vários valores. O valor ideal, na situação em que existe o casamento de impedância, que é a perfeição, não acontece na prática, nós teríamos como valor ideal de casamento a taxa de onda estacionária igual a 1. Uma perda de retorno menos infinito. Uma perda de transmissão, 0 dB. Um coeficiente de reflexão de tensão igual a 0. Isso significaria que 100% da potência transmitida está efetivamente sendo aplicado à carga, seja ela a antena transmissora, seja o receptor. E, portanto, 0% de potência refletida. É a situação ideal, jamais encontrada na prática. Podemos até aproximar. Por exemplo, se a taxa ou a relação de onda estacionária é de 1,25, nós temos que 98,8% da potência do transmissor está sendo efetivamente entregue à carga e apenas 1,2% de potência refletida. Então, veja que a última coluna é a porcentagem de potência refletida. Nós podemos ter valores maiores, 1,33, e aí nós temos a perda de retorno cerca de 17 dB. Então, entre 1,3 e 1,33, nós temos um valor de perda de retorno de 17 dB, ou menos 17 dB. Um valor comum na área de especificação de instalações móveis. Valores cada vez mais elevados da taxa de onda estacionária vão significar que menor é a potência, menos potência transmitida para a carga. Podemos chegar ao cúmulo de uma estacionária igual a 3, apenas 75% da potência é aplicada à carga. Ou, no caso de uma estacionária de 5,83, metade da potência é refletida e não é aplicada à carga.
Valores mostrados na tabela são valores extremos que não deverão ser encontrados em situações práticas. Por exemplo, vamos supor que foi medido em uma instalação que a VSWR igual a 1,8. Queremos saber qual a porcentagem de potência efetivamente aplicada à antena e qual a porcentagem que é refletida de volta. Vamos na tabela, vemos que quando a estacionária ou a taxa de onda estacionária é igual a 1,8, temos cerca de 91,8% efetivamente entregue à carga e apenas 8,1633 retornando para o transmissor. Essa potência retorna ao transmissor e poderá provocar danos, sobreaquecimento. Existem circuitos para medir e evitar que isso aconteça. Então temos aí VSWR igual a 0,8, 91,8367% transferido para a carga e o restante retorna ao gerador. Nessa situação de VSWR igual a 0,8, se a potência de saída do transmissor é 100 watts, considerando que esse transmissor está diretamente acoplado à antena, qual seria a potência efetivamente aplicada à antena? Ora, como nós temos o percentual, obtemos que dos 100 watts que o gerador produz, 91,8367 watts são efetivamente passados para a antena. E um pouco mais de 8 watts retornam para o gerador. A carga casada é uma situação ideal, teórica, ou seja, temos uma 100% de eficiência de transmissão. Não existe na prática, mas podemos às vezes até aproximarmos. Esses são os valores que definem essa carga casada. Taxa de onda estacionária igual a 1, o coeficiente de reflexão de tensão igual a 0, a perda de transmissão, transmission loss, igual a 0 dB, e a perda de retorno, ou return loss, igual a menos infinito dB. Então temos aí a situação de carga casada, ideal. Se nada for dito, podemos considerar como uma carga casada e depois vamos analisar o resultado. Mas já sabemos que essa situação nunca acontece na prática. Mesmo em condições de laboratório, é extremamente difícil de acontecer. É uma aproximação teórica. Cuidado com as aproximações. Vamos agora falar sobre a equação da potência mínima do transmissor. Uma versão, tem várias. Aí está. Não se assuste com esses parâmetros, você já conhece todos eles. O que nós precisamos saber é qual é a atenuação total, qual é o ganho da antena transmissora e da receptora, qual a margem de confiabilidade que queremos estabelecer, qual é a sensibilidade ou qual é a menor potência requerida pelo receptor, qual a taxa de onda estacionária de saída, de entrada e de saída, saída do transmissor e na entrada da antena. Com esses parâmetros obtemos qual é a potência mínima de saída do transmissor. Bom, e se a carga estiver casada? Nesse caso, basta na equação anterior você substituir VSWR por 1 e você tem essa equação. Lembre, você também pode, veremos à frente, transformar o descasamento como uma perda, a perda de transmissão, e colocar dentro do parâmetro de atenuação total a perda por percurso, por cabos, conectores, por descasamento, desalinhamento. Essa atenuação envolveria todos os valores de perda no enlace. Temos aí o exemplo 4, num determinado enlace rádio, com alguns parâmetros sendo fornecidos. Quais são os dados que temos? Atenuação total, o ganho das antenas, a margem de confiabilidade e a potência mínima de recepção ou sensibilidade do receptor. Queremos calcular qual é a potência mínima do transmissor que atende a essa especificação. Nós vamos substituir os valores na equação de potência mínima e descobrimos que, com 50,1 watts, atendemos à especificação. No próximo exemplo, também são dados vários parâmetros do enlace,
como atenuação total, ganho das antenas, margem de confiabilidade, potência mínima de recepção e queremos a potência mínima do transmissor. Substituindo, observamos agora que a variação de 6 para 9 dB, o dobro, levou que a potência mínima agora é de 100 watts. Então, uma variação de 3 dB impôs o dobro da potência transmitida. Agora, é viável? É legal? Existe esse equipamento em prateleira? A Anatel permite a utilização dessa potência nesse sistema? É o que temos que consultar nas normas. O próximo exemplo agora, temos antenas, ganhos das antenas, perdas, temos margem, potência mínima, sensibilidade, dados. O que nós estamos querendo agora? A potência mínima do transmissor para atender a essa especificação. Substituindo 50,1 watts. Veja que agora a variação foi para 15 dBi. Então, conforme essas perdas vão aumentando, diminuindo, isso vai impactar diretamente na potência mínima do transmissor. Se você tem alguma dúvida em relação ao dB e unidades derivadas do dB, verifique aqui mesmo no canal vários vídeos a respeito. Mas se você quer se aprofundar um pouco mais sobre sistemas de telecomunicações e eletrônica, não apenas com projeto e análise de sistemas sem fio, mas também até de equipamentos e circuitos, uma recomendação é o livro Medidas em Telecomunicações e Eletrônica. Ele é publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Com isso, nós acabamos a aula 17, Potência Mínima de Transmissão em Laços Radioelétricos, parte 1 de 2. Na próxima aula, veremos a segunda parte dessa aula. Obrigado por ter assistido o vídeo, bons estudos e até lá!